Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um resumo de Fazbear Frights, dessa vez iniciando o 7º livro, The Cliffs. E bom galera, vocês já sabem o esquema, 3 histórias independentes mais um pedaço do epílogo do Stitch Wraith que eu trarei em breve. Antes de começar essa história, eu devo pôr um alerta aqui. Essa história contém temas sensíveis, então se você achar que não consegue aguentar, eu recomendo deixar pra ver esse vídeo com outra pessoa, ou então nem assistir, porque trata de alguns temas bem sensíveis mesmo. Então, se possível, procurem ajuda profissional para lidar com essa situação, tá bom? Mas enfim, vamos falar sobre The Cliffs, que é a história que dá nome ao livro, e basicamente em português ficaria algo como Os Penhascos, ou então Penhascos. Nosso protagonista é um rapaz chamado Robert Stanton, e ele tá na mesa lá do café da manhã, na casa dele, tomando café com seu filhinho de 2 anos, Tyler. E o Tyler acaba derrubando o copo dele, né? Mas o Robert nem se preocupa tanto, pois ele tem um livro chamado Como Lidar com os Anos de Infância. Ele fica brincando e chamando esse livro de Manual do Proprietário, né? Mas basicamente o livro diz que crianças pequenas costumam derrubar coisas e também tem mudanças de humor repentinas. Ele até tinha ficado preocupado com isso, mas na última vez que ele visitou a pediatra com Tyler, ela falou que isso ficava mais fácil à medida que o Tyler crescia. E bom, o Robert é um pai solteiro. Eu vou explicar o porquê. Aqui nessa parte da história vai falar um pouco sobre o passado dele, né? Basicamente, na faculdade, o Robert conheceu uma mulher chamada Anna, e eles logo se apaixonaram, eles tiveram uma conexão imediata, gostavam das mesmas coisas, se davam bem, e eles começaram a namorar. E no último ano da faculdade, inclusive, eles ficaram noivos, só que eles não se casaram de imediato, eles queriam tirar um ano para se acostumar com a vida adulta, arrumarem empregos, essas coisas, basicamente adaptação. E aí o Robert conseguiu um emprego como um designer gráfico numa revista de estilo de vida local, e a Anna conseguiu um emprego como professora de alunos da primeira série. Eles se casaram na praia, a família estava lá, a família também ajudou a comprarem a casa deles, né? Que o preço é meio esquisito porque fica numa parte da cidade que tem um aspecto bem curioso, por assim dizer, que fica perto dos penhascos. Mais especificamente, existe um penhasco chamado Penhasco do Saltador. E esse local, né, é famoso porque é lá que as pessoas vão para cometer o oposto de viver, né? A pessoa vai e salta para a própria morte. Eu disse que era pesado, era tema sensível, né? Mas enfim. Basicamente, o Robert e a Anna ficaram juntos lá, casados. Eles falavam que o que importava não era bem o que significa, o que as pessoas faziam lá, mas sim que era uma bela vista, essas coisas. E beleza, seguiram um casamento tranquilos. Aí mais ou menos um ano depois, a Anna acabou engravidando e eles ficaram mais felizes ainda, transbordando de alegria, porque, poxa, eles já se amavam, só os dois, e agora eles iriam ter um bebê. Mas alguns meses antes do bebê nascer, a Anna começou a ficar toda inchada, com dor nos pés. E a princípio a médica até falou, não, tá tranquila. Isso é normal, mulheres grávidas incharem perto do final da gravidez. Mas a pressão da Anna não estava diminuindo, estava muito elevada, ela estava tomando remédio, essas coisas, mas não deu certo, ela teve que ser internada no hospital. E para salvar, né, o bebê, tiveram que fazer um parto cesariana, ou seja, o Tyler nasceu precoce, mas a Anna acabou tendo um derrame e morreu. Pois é, e como o Tyler nasceu precoce, né, os pulmões não estavam completamente desenvolvidos, então ele teve que ficar na UTIN, que é basicamente a unidade de terapia intensiva neonatal. E o Robert estava chocado sem saber o que fazer, mas ele sempre ficava lá do lado da incubadora do filho. E tinham outros pais que também estavam preocupados, mas eles sempre estavam juntos. O Robert não, ele estava sozinho. Ele percebeu que
ele percebeu duas coisas nesse momento. Ele era tudo que o Tyler tinha e ele não era o bastante. E agora, né? Já se passaram 2 anos que o Tyler nasceu. E o Robert meio que segue uma rotina. Ele deixa o Tyler na creche de manhã, vai trabalhar, e de 5 da tarde ele vai, pega o Tyler, volta pra casa. E geralmente, né, eles comem, ficam brincando, ele toma banho. E aí quando o Tyler vai dormir, o Robert assiste TV ou joga no computador até cair no sono. Mas ele não tem muito um propósito, sabe? Ele também se afastou dos amigos porque ele não queria a pena deles. E a Ana tinha um gato de estimação chamado Bartolomeu. E o Bartolomeu não vai com a cara do Robert, ele só tolera ele porque agora que a Ana morreu, é o Robert que dá comida pra ele, tá ligado? Então, o Tyler tá lá tomando café da manhã com o pai e o garoto é muito parecido, ele é a cara da mãe. Então o Robert, querendo ou não, sente amor, mas também sente uma tristeza quando ele olha pro filho. E ele não fala sobre a Ana porque o Tyler é muito novo. Ele não ia saber como lidar com a situação. Nem o Robert sabe como lidar direito com isso, né? E aí, no caminho pra creche, o Robert deixa o Tyler jogando um pouquinho no celular. Deixa o filho na creche, vai trabalhar. E fica lá na hora do almoço comendo um sanduíche sozinho no cubículo dele, triste. Ele vai até o bebedouro, encher a garrafa. Quando ele encontra com Jess, uma colega de trabalho que costumava ser amiga dele, ela diz: Ei, eu e os rapazes vamos. Eu sei que você tem um filho pequeno, então você não pode sair muito depois do expediente, mas nas quartas-feiras eu e os rapazes vamos para um rodízio onde o sushi tá pela metade do preço na hora do almoço. Então você não queria vir com a gente? Ele: Não, não, deixa essas coisas pra lá. Porque ele realmente tá se isolando, né? E aí a Jess fala: Olha, eu sei que é difícil, mas, cara, nós éramos amigos antes da sua esposa falecer. Eu gosto de tu, eu também sou mãe solteira. A gente meio que passa por algumas experiências parecidas. Então, olha, eu tô tentando te ajudar. Você devia conversar mais com o pessoal. E ele: Tá, vou fazer isso. Ela: Ótimo. Semana que vem, na quarta-feira, nós vamos sair pra comer sushi e isso não é um convite, é obrigatório, você vem com a gente, tá bom? E aí o Robert até concorda, dá um sorrisinho e volta a trabalhar, né? E aí, beleza. Dá 5 horas, ele sai do turno dele, vai pra a creche, né, onde o filho dele estuda, onde ele fica, né, que é a academia Tiny Tot. E tem a professora, que é a senhorita Lauren. Ela fala que o Tyler teve um dia legal, só teve uma hora que ele ficou meio chateado, que foi na hora de desenho, porque eles estavam desenhando, fazendo desenho sobre as famílias, né? E um amiguinho lá do Tyler notou que no desenho não tinha uma mãe. E aí o Tyler ficou meio tristinho, mas a professora, né, a senhorita Lauren, explicou: não, existem todos os tipos de família diferentes, algumas realmente não têm uma mãe, não têm um pai. Mas na minha concepção, famílias são pessoas que se amam e que se importam uma com a outra. E todo tipo de família é diferente. E aí o Tyler ficou meio alegre, né? O Robert fica meio assim, porque ele não queria que o filho fosse zoado por não ter uma mãe, mas ele também não queria que o pessoal só ficasse sentindo pena. Mas enfim, ele pega o Tyler, né? Eles estão indo pra casa, só que eles precisam de comida. Então ele para lá numa loja, né? Que é o Walmart, uma referência ao Walmart. Inclusive tem uma mesma loja, né? Da Walmart em Fazbear Fright. Se não me engano, é na história Dance With Me. Aquela lá é a loja que a Casey tentou comprar alguns itens com cartão roubado, mas enfim. Lá no Walmart, né, o Tyler diz: papai, o Fued. Ele: hã? Quê? Porque a princípio ele achou que Freddy fosse, né, um coleguinha que o Tyler tinha reconhecido da creche. Só que não era. Ele estava apontando para um monstruário que tinha alguns brinquedos, alguns ursinhos de pelúcia. E o Tyler até tem, né, uma camisa do Freddy Fazbear, mas enfim. O boneco que o Tyler estava apontando se chama Tag-Along Freddy. E é esse aqui atrás de mim, que eu tô mostrando agora. E, enfim, né?
Basicamente ele fica, papai, o Fred eu quero. E o Robert, ele até descobre como que o Tyler sabe disso. Porque tem noites que ele tá muito cansado. Então ele deixa algum canal infantil lá na TV, bota o Tyler pra assistir. E até aí beleza, só que vem os comerciais, né? E comerciais induzem as crianças a quererem as coisas. Mas enfim, o Robert pega a caixa, vê que o preço é bem salgado, né? Mas ele olha pra trás e lê que tá dizendo lá: ah, o Tagalong Freddy, ele é o melhor amigo das crianças. Ele vai aonde o seu filho for e te envia atualizações ao vivo no relógio de pulso Tagalong. Pois você pode precisar ficar fora de vista de vez em quando, mas o Tagalong Freddy é o urso que sempre estará lá. E aí ele pensa, interessante. E aí ele compra, né, o Tagalong Freddy pro Tyler. E depois de penar um pouco, né, pra fazer o bicho pegar, leva acho que uns 15 minutos, mas dá certo. Ele diz, ó, Tyler, eu vou aqui, vou fazer o jantar na cozinha, você fica aqui brincando com seu Freddy, tá bom? E aí, beleza. O Tyler fica lá brincando com o Tagalong Freddy. O Robert vai preparar o jantar. E o relógio de pulso dele toca, né? Basicamente é uma mensagem do Tagalong Freddy dizendo que ele tá brincando com o melhor amigo dele. E aí o Robert fica até satisfeito, surpreso, né? E quando ele vai chamar o Tyler pra jantar, ele tá lendo um livro pra o Freddy. E aí eles vão, jantam, e diz, papai, o Fred também quer comer. E aí o Robert vai, coloca um prato na frente do Freddy e diz, olha, tá bom, filho, mas o espaguete dele vai ser imaginário, pra ele não se sujar. Ele, tá bom, papai. E eles comem, o Robert conta algumas piadas, tipo, Freddy, espaguete, mas enfim, né? Após isso, o Tyler tá todo sujo, ele precisa tomar banho. Ele, papai, eu quero o Fred também. Ele, tá bom, filho, eu vou deixar o Fred lá no banheiro, mas ele não pode se molhar, tá bom? Ele, certo, pai. E eles vão, o Robert começa a dar banho no Tyler, que mostra, né, os patinhos de brinquedo, os patinhos de borracha, os barquinhos de brinquedo que ele tem. E isso é uma coisa que criança pequena gosta de fazer, mostrar as coisas que elas têm, né? Os brinquedos, por exemplo. Uma vez o Tyler estava em ligação com a avó e ficou falando sobre uma lista de brinquedos que ele tinha. Depois do banho, é hora do Tyler ir dormir e ele pede para o pai ler duas histórias para ele, porque ele tem 2 anos, né? A primeira história é a da galinha boba e a segunda é a história do porquinho. Mas enfim, depois disso, o Tyler vai dormir agarrado com o Freddy e o Robert vai, né, para a sala e ele sente que foi uma noite fácil e ele gostaria sim de estar presente para o filho dele, o que ele está fazendo. Mas sem dúvidas, com o Tagalong Freddy foi uma das noites mais relaxantes que o Robert teve em muito tempo. No dia seguinte, né, o Robert vai levar o filho para a creche, né, e ele nem pediu o celular, ele ficou brincando com o Freddy o caminho inteiro. E o Robert vai falar com a senhorita Lauren, né, dizendo, olha, seguinte, eu sei que tem uma política de não trazer brinquedo de casa, mas esse é novo, a gente comprou ontem e ele não quer largar o brinquedo. Ela, não, tá bom, vou abrir uma sessão. E aí, beleza. Lá o Robert vai trabalhar, ele fica recebendo algumas mensagens do Freddy, tipo, estamos fazendo pintura a dedo, hora do lanchinho, hora da soneca. E o Robert se sente feliz porque ele conseguia imaginar o filho fazendo essas coisas. E ele até reflete, pois eles podiam não ser a família completa que ele ansiava ter, mas ainda assim eles eram a família. E como a própria professora do Tyler tinha dito, uma família consiste em pessoas que se amam. E isso tinha que servir para alguma coisa, né? E aí beleza, corta para o sábado de manhã, eles já tomaram café. E o Robert diz que tá um lindo dia. Ele diz, amigão, você não quer ir brincar na sua caixinha de areia lá fora? E ele diz que sim, ele pergunta se pode levar o Fred. Ele diz, sim, você pode, mas ele não pode entrar na caixinha, tá bom? E basicamente ele chegou num acordo mútuo com o Tagalong Freddy. O Freddy vai ficar vigiando o Tyler e mandando atualizações pro Robert. E o Robert, em troca, não vai deixar que o Tyler suje ele de comida, jogue água, suje ele de areia, qualquer coisa que possa danificar o brinquedo, né? Só que aí o Robert recebe uma ligação no celular, ele esqueceu dentro de casa, ele diz, filho, o papai já volta, fica aí, tá bom? Ele vai atender a ligação, só que era só de uma empresa incompleta, ele estava tentando vender um seguro residencial que o Robert não precisava, e quando ele volta lá pra fora,
Ele vê que a caixa de areia está vazia. E o portão do quintal estava aberto. E antes o portão estava fechado. E para piorar a situação, ele vê uma van branca que ele não conhece indo embora. Meu Deus. Tyler, cadê você? Para piorar, o Tagalong Freddy tá lá na caixinha de areia. O Robert recebe uma mensagem lá no relógio dele e tá escrito: desapareceu. Meu Deus, o Tyler foi sequestrado. O Robert, ele fica meio assim, né, sem reação, mas ele tá com o celular na mão, ele liga pra polícia. E uns 20 minutos depois ele é visitado pela detetive Ramirez, uma policial jovem, e o parceiro dela, que é um pouco mais velho, que é o policial Cook. Eles fazem algumas perguntas, tipo, há quanto tempo seu filho desapareceu? O que é que aconteceu? Que roupas ele estava usando? E aí, né, o Robert explica toda a situação. E, tipo, já passa um tempo, eles já foram procurar o Tyler, né? Ele fala da van também. E aí, já é 5 da tarde e ele não tinha notícia ainda. Só que aí o relógio dele apita, ele vai ver a mensagem do Tagalong Freddy e tá lá escrito: por que você não vai até os penhascos? Freddy? O que foi isso? E tipo, o Robert já tava se sentindo um inútil, né? E ele pensou, poxa, eu sou tão inútil como um pai que até o brinquedo concorda com isso. Basicamente ele tá pensando que o Freddy tá mandando ele ir até os penhascos cometer o oposto de viver. Cometer... Pois é, eu falei que a história era meio pesada, né? Mas enfim, ele pensou, não fazem nem 8 horas que o Tyler sumiu. Se ele ainda está vivo, o Robert tinha que estar lá para o Tyler. Ele tentaria não falhar como um pai de novo. E ele vai, leva o Tagalong Freddy para fora, joga ele numa lixeira. E aí ele recebe uma ligação, né, da detetive Ramirez, falando, olha, nós não achamos o seu filho, mas não teria uma camisa dele por aí para... uma camisa suja para que a gente bote um cão farejador que é profissional, já encontrou um monte de pessoas desaparecidas para farejar, procurar seu filho. Ele, tá. E aí ela pede, né, para que ele descanse, essas coisas. Ele recebe outra mensagem no relógio, ele vai olhar e lá o Fred dizendo, por que você não vai até os penhascos? Ele fica tão irritado que ele começa a socar o urso. Ele vai até a lixeira, tira o urso, começa a socar ele e nada. E aí ele vai até a cozinha, pega uma caixa de fósforo, leva o Freddy lá pra fora pra lixeira de novo, tenta queimar ele com fósforo, não dá muito certo, né? Ele pega fluido de isqueiro, banha o urso, joga lá e o Tagalong Freddy é queimado. Mas ele ainda recebe uma mensagem dizendo, por que você não vai até os penhascos? E ele, como? É impossível, eu queimei esse bicho. Mas aí que tá, o Tagalong Freddy tava fedendo, tava chamuscado, tava enegrecido, mas ele ainda estava intacto, né? E aí, bom, basicamente o trauma de perder a Anna fez com que o Robert se isolasse. O trauma de perder o Tyler fez com que ele perdesse a cabeça. Ele acha que é culpa do urso que aconteceu. Então ele leva o Tagalong Freddy pra garagem, liga o carro e começa a passar com a roda por cima. Ele tá atropelando o brinquedo. Ele fica uns 5 minutos fazendo isso. Ele vai receber outra ligação da detetive Ramirez, né? Falando que eles não acharam o filho dele, mas as buscas com o cão farejador já começaram. E elas têm, né, o número das placas de todas as vans brancas da região. E eles estão checando para ver se algum dos donos tem antecedente criminal. Ela vai ligar de novo pela manhã. Diz para ele ficar próximo ao celular, descansar. E se ele for uma pessoa que ora, que ele faça isso, mas que ele mantenha a esperança, né? O Robert novamente olha para o relógio e o Tagalong Freddy mandou uma mensagem dizendo, por que você não vai até os penhascos? E nesse momento o Robert até estava considerando a ideia de tirar a própria vida. Pois sem a Anna e sem o Tyler, que razão ele tinha para viver, não é mesmo? Só de pensar nisso, ele sente enjoo, vai pro banheiro, tenta vomitar, mas tipo, ele não comeu nada, então ele nem vomita. Então ele se olha no espelho, ele tá acabado, parece que ele envelheceu 10 anos em um dia. E ele vai, toma um banho e ele se lembra do primeiro aniversário do Tyler, que ele tinha lido que criancinhas pequenas gostam de esmagar as coisas. Então ele comprou daqueles bolos Smash, sabe? Aqueles bolos específicos para esmagar. O Tyler esmagou
gostou muito, ele provou, né? O bolo tá uma delícia. E o Robert até tirou fotos, né? E ele pensou, esse foi o primeiro aniversário do Tyler, o primeiro de muitos que nós celebraremos juntos. E aí ele tem uma memória do primeiro aniversário de casamento dele e da Ana, de que os presentes eram para ser feitos de papel. Então ele foi até uma biblioteca, pegou um livro sobre origami e aprendeu a fazer uma garça de origami. Então, sempre que ele tinha um tempo livre, ele ficava lá dobrando papel e ele fez 100 garças de origami, uma para cada ano de felicidade que ele e a Ana teriam juntos. Realisticamente, ele sabia, né, que não teriam 100 anos de vida, mas ele não imaginava que só restava um ano, que só lhes restava um ano juntos, né? Aí ele pensou que ele poderia não estar lá, mas o urso sempre estaria lá, por isso que sempre voltava à memória a mensagem do urso. E ele vai, pega o Tagalong Freddy, pega uma tesoura e fica lá, esfaqueando o bicho, tentando esfolar ele. E lá, o relógio apitando, porque você não vai até os penhascos, porque vocês não vai até os penhascos, porque você não vai até os penhascos. Meu Deus, gente, o que é isso? Mas, enfim, né? O Robert, ele tá tão cansado que ele vai, tira o relógio, joga longe, o relógio quebra. Ele diz, tá bom, nós iremos até os penhascos juntos, tá bom? E aí, ele vai, enche a tigela do Bartolomeu com comida, né? Com ração extra, porque depois que encontrassem o corpo dele, eles iriam até a casa e o gato ainda estaria vivo. Aí podiam levar ele para um abrigo, que ele acharia uma família melhor. Afinal, ele nunca foi com a cara do Robert, né? Ele até pensou em deixar uma carta, mas se ele tivesse alguém para deixar a carta, ele não estaria fazendo o que ele está prestes a fazer, né? Ele até deixa a porta de casa destrancada para ficar mais fácil para a polícia quando forem lá. E tipo, tá de madrugada, né? Ele encontra com o vizinho e pergunta, ei, como é que tá seu filho e tal. Já acharam ele? Ele, não acharam não. Ele, olha, eu tenho certeza que vai dar tudo bem. Vai dar que tá tudo bem. Qualquer coisa que você precisar me avisa, tá bom? E aí o vizinho continua a correr, o Robert vai, né, até o penhasco do saltador, sobe até lá em cima. E ele tem medo de altura. E aí ele olha, né, pra o Tagalong Freddy e fala, é isso que você quer, não é? Só que nesse momento vem na cabeça dele as memórias, né, lembranças da Ana. Ela não ia gostar que ele partisse dessa vida mais cedo. Especialmente porque, ao contrário dela, ele tinha uma escolha. Ela não ia gostar que o Robert excluísse os amigos e almoçasse sozinho no trabalho. Ela iria querer que ele saísse e comesse sushi pela metade do preço com o pessoal. Ela tinha amado viver, ela tinha amado Robert. E ela não ia querer que ele desistisse de si mesmo, nem desistisse do Tyler. E aí, tipo, principalmente quando ainda havia uma pequena esperança de que ele pudesse estar vivo, né? E o Robert pensou, poxa, cuidar de uma criança é desafiador. Mas a verdade é que a maior parte do tempo que ele e o Tyler passaram juntos foi ótima. E ele não trocaria isso por nada no mundo. Então ele vai, olha pro Tagalong Freddy pensando, olha o que você quase me fez fazer. O que eu quase acabei fazendo. E ele vai, joga o Tagalong Freddy pra longe na beirada. E fala que o Tyler não ia querer que ele fizesse isso. Então começa a amanhecer, né? As nuvens ficam de uma cor de rosa, do mesmo vestido, de um dos vestidos que a Ana usava, né? E aí ele pensa, a Ana queria viver, o Tyler também, e eles gostariam que o Robert também vivesse. A vida era difícil, mas também podia ser linda, e as duas pessoas que ele mais amava no mundo não iam querer que ele se esquecesse disso. Então, né, o Robert, ele não salta para a morte, ele decide viver. E ele escuta, né, uns lamentos, uns choros. Poderiam ser de uma criaturinha, mas também poderiam ser lamentos quase humanos, vindos de uns buracos, né, que formavam as cavernas rasas ali perto. E ele vai seguindo, os lamentos estavam mais próximos, cada vez mais humanos, parecia um lamento bem assustado mesmo. E ele pergunta, Tyler, é você? E de dentro dessa pequena caverna vem a vozinha dele. Papai, venha me buscar. Mas, tipo, o buraco é muito pequeno. Ele diz, não, vem até mim, amigão. E aí a cabeça do Tyler aparece. Ele vai dar um abraço no filho. E o Tyler explica o que aconteceu. Ele viu um cachorrinho, seguiu e acabou se perdendo.
O Robert faz ele prometer que nunca mais vai fazer isso de novo, diz que eles estão indo pra casa, e o Tyler tá faminto, né? Tipo, ele não come nada desde o café da manhã, já faz quase 24 horas. E o Robert, ele fala, eu vou preparar seu lanche preferido, vou até preparar o meu macarrão com queijo especial. Tipo, não era muito especial, era só um macarrão com cacha, mas enfim, o Tyler gostava muito. E de agora em diante, todo o tempo que os dois passassem juntos seria especial. E aí eles estão descendo, né, os penhascos, quando o Robert diz, ei, espera aí, amigão, eu vou conferir uma coisa, tá bom? E ele vai na direção, né, em que ele jogou o Tagalong Freddy, olha pra baixo, mas o Tagalong Freddy não estava em lugar algum. E aí, né, ele volta pro filho e diz, uau, o céu está belo, como sua mãe. Ela usava um vestido da cor dessas nuvens. E ele diz, a mamãe era bonita? Ele, sim, sua mãe era bonita, esperta, um amor de pessoa. E o Robert pensa, se eles falassem sobre a Anna, se eles pensassem nela, ela ainda estaria ali com eles. Ele decidiu que já era hora de parar de esconder as coisas do Tyler. E aí ele decide que no dia seguinte ele vai mostrar as fotos da mãe pro Tyler, vai contar histórias sobre ela. E eles vão, né, continuar nessa juntos. E aí o Tyler fala que ama o pai, ele fala que também ama o filho. E os dois voltam pra casa. E assim se encerra mais uma história de Fazbear Frights. Minha nota é um 9 de 10. É uma história triste, mas também feliz. Eu gostei bastante. E olha, vamos lá. Tem gente que diz que, na verdade, o Robert pode ter enlouquecido e ele nunca encontrou o Tyler, e sim o Tagalong Freddy. Tipo, que ele tinha enlouquecido, e aí quem ele achou naquele buraco, naquela caverna, tenha sido o Freddy, porque ele não estava em lugar nenhum, e que o Tyler ainda continuava desaparecido ou morto. Gente, eu sei que é uma franquia de terror, essas coisas, mas finais felizes, e finais felizes são uma coisa rara, então vamos abraçar os finais felizes. Você pode acreditar no que quiser, mas pra mim, o Robert conseguiu sim achar o filho. O Tagalong Freddy deve ter sido levado longe pelo vento, alguma coisa assim, ficado preso numa árvore, não importa. Mas pra mim, o Tyler e o Robert conseguiram se reunir e voltaram felizes pra casa. Mas é isso. Esse foi mais um resumo de Fazbear Frights. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fico Deus coração, Jesus te ama. Forte abraço, até a próxima aí. Falou! I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.